Saudações a todos, sejam muito bem-vindos ao Palavra Diária. É uma alegria, uma honra ter você aqui com a gente. Vamos conversar hoje sobre o maná. Sabe, esse alimento sobrenatural é uma das maiores demonstrações do cuidado, da provisão de Deus que a gente encontra nas Escrituras. E fica a pergunta no ar. Você sabe o que é maná? Porque olha, além de ser um alimento que literalmente caiu do céu, o maná carrega significados espirituais muito profundos, que atravessam a Bíblia inteira, sabia? Desde o deserto até a promessa da vida eterna. Então vamos mergulhar juntos nessa história. Bom, tudo começa com o povo de Israel lá no deserto. Uma jornada de fé, sem dúvida, mas também de desafios gigantescos. E é exatamente nesse cenário de dificuldade que Deus manifesta o seu poder de uma forma inesquecível, com o pão que desceu dos céus. Vamos tentar visualizar a cena que está lá em Êxodo, no capítulo 16. O povo está no deserto de Sim, um lugar que fica ali entre a escravidão do Egito e a liberdade da Terra Prometida. A comida que eles trouxeram acabou e a fome gerou murmuração, queixa contra Moisés e Arão. Eles chegaram a dizer que era melhor ter morrido no Egito, onde tinham panelas de carne, do que perecer de fome ali. Mas mesmo no meio da murmuração, Deus ouviu. E é nesse momento que a história de um maná na travessia do deserto começa. E a resposta de Deus foi uma promessa: vou fazer chover pão do céu para vocês. E aconteceu. Todas as manhãs, quando o orvalho secava, o chão do deserto estava coberto por essa substância. A Bíblia descreve como algo pequeno, branquinho, parecido com semente de coentro e com um gosto adocicado, como bolos de mel. O próprio nome maná, curiosamente, vem da pergunta que eles fizeram, manhu, que quer dizer, o que é isso? Agora, o que é realmente fascinante é que o maná não era só para alimentar o corpo, ele era, acima de tudo, um alimento para a alma, uma lição diária de confiança total e obediência a Deus. Deus estabeleceu regras bem claras. Cada pessoa devia colher só a porção para aquele dia, nem mais, nem menos. Mas, o que aconteceu? Alguns, por falta de fé ou talvez por medo, tentaram guardar para o dia seguinte. Outra regra: no sexto dia, a ordem era colher o dobro, porque no sétimo dia, o sábado, o maná não cairia. E, mais uma vez, alguns desobedeceram. Saíram para procurar, mas não encontraram nada. Cada uma dessas regras transformava a coleta diária no que a gente pode chamar de o maná como testemunho de obediência. Era um exercício de fé. E qual era a consequência da desobediência? O maná guardado de um dia para o outro simplesmente apodrecia, criava bichos, ficava com um cheiro horrível. A única exceção era a porção do sexto dia, que, milagrosamente, ficava fresca para o sábado. A lição era clara, era poderosa. A nossa dependência de Deus precisa ser renovada a cada manhã. Ele é o provedor do pão nosso de cada dia. Anos mais tarde, Moisés vai relembrar ao povo essa lição fundamental. Ele diz que Deus os humilhou e os sustentou com um maná justamente para ensinar isso. O sustento físico é importante, claro, mas o sustento que vem da palavra de Deus, esse sim é o que verdadeiramente dá vida. É por isso que entendemos o maná como prova de fidelidade e dependência. A provisão era o meio, mas a lição era o fim. E olha, a história do maná não acabou no deserto, não. Deus queria que essa demonstração de cuidado fosse lembrada para sempre, de geração em geração. Por isso, Deus deu uma ordem bem específica a Moisés. Uma porção daquele pão do céu deveria ser guardada num vaso de ouro, e esse vaso seria colocado dentro da Arca da Aliança, o lugar mais sagrado de todos no tabernáculo. Assim, o maná no lugar santo serviria como um testemunho perpétuo da fidelidade de Deus que sustentou seu povo durante 40 longos anos. E é aqui que a história do maná ganha sua dimensão mais profunda. Séculos depois, o próprio Jesus Cristo revelaria que aquele pão do deserto era, na verdade, um símbolo, uma sombra de uma realidade muito, muito maior. E aqui a gente vê a beleza dessa comparação. O maná era o sustento físico, mas Jesus é o sustento espiritual. O maná foi temporário, para uma jornada, mas Jesus oferece vida eterna. O maná foi dado à nação de Israel, mas Jesus é o pão para todo aquele que crê. Ambos desceram do céu, é verdade, mas Jesus veio diretamente do Pai. É por tudo isso que nós entendemos o maná como tipo de Cristo. No Evangelho de João, Jesus declara isso de forma muito clara. Ele diz: "Eu sou o pão da vida." Ele faz um contraste. Ele diz que os pais comeram o maná no deserto e mesmo assim morreram. Mas ele é o pão vivo. E quem come deste pão, diz o Senhor, viverá para sempre. O maná satisfazia a fome física, mas Jesus satisfaz a fome mais profunda da nossa alma.
E essa conexão se estende até a prática da comunhão. O apóstolo Paulo faz essa ligação, mostrando que o maná e a ceia do Senhor compartilham um princípio fundamental. Assim como o povo de Israel foi alimentado por aquele pão espiritual no deserto, hoje os que creem são alimentados espiritualmente ao participarem da ceia, lembrando do sacrifício de Cristo que nos dá vida. E a jornada do maná não para por aí. A sua última menção na Bíblia está lá no livro de Apocalipse, apontando para o nosso futuro glorioso com Deus. Na carta à igreja em Pérgamo, Jesus faz uma promessa incrível. Ao vencedor, aquele que permanece fiel, ele promete dar a comer do maná escondido. Veja só, o maná no Apocalipse revela que o sustento de Deus não é só coisa do passado ou do presente, mas é a nossa herança eterna. E o que seria esse maná escondido? É um símbolo da vida eterna, do sustento celestial e daquela comunhão íntima, pessoal, que nós teremos com o Pai na glória. É a provisão final e perfeita para todos os que vencem pela fé em Cristo Jesus. Uma promessa que enche o nosso coração de esperança. A história do maná é a história da provisão diária de Deus, da nossa necessidade de obediência e confiança, e da promessa de que, em Cristo, nós encontramos o verdadeiro pão que garante a vida eterna. Que essa reflexão fortaleça a nossa jornada. Assim, conversamos sobre o maná, convidamos, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e juntos vamos na leitura bíblica. Deus abençoe grandemente a todos.